Hoje eu vou ensinar para vocês como usar essa simples forma que a gente encontra em todo lugar para a gente conseguir fazer esses vasos. Olha só que bonito. Vaso profissional com acabamento único. Esses daqui já está vendido. Estou indo entregar agora. Mas você vai fazer o seu na sua casa. Venha! Então pessoal, aqui vou mostrar para vocês o passo a passo. Ele é bem simples. Essa nata que a gente passa, ela não é puro cimento. Ela é uma parte de cimento para uma parte de cal. Por que eu coloco o cal? O cal, ele dá uma liga na massa e ele dá o acabamento perfeito, né? A gente já faz o vaso, né, com o acabamento. E daí depois na hora da borda, que é interessante também, que a gente, conforme for passando o vídeo, a gente vai passando as dicas para vocês. E o ponto da massa é esse, né? O ponto dela fica grudada. Bom, então a gente passa o óleo na forma. É pouco óleo, você pode passar com um pincel. Como eu estou usando o óleo de motor de carro, eu passo com um pincel, que ele não estraga o pincel. Então é isso, é bem pouco mesmo o óleo, né? Aqui esse óleo, como ele é um óleo sujo, né, de motor de carro, ele mancha um pouco o vaso, né? Então é interessante depois que a gente desenformar e o vaso tiver com a massa mais seca, depois de umas 30 horas assim, né, no sol, a gente lavar o vaso com detergente para tirar o óleo, né? Se for esse óleo sujo de motor. É bem simples. No fundo você passa um pouquinho mais, né? Pode caprichar bem no fundo, principalmente nesses detalhes. Mas é isso. Eu costumo passar um pouco na borda também. Basicamente é isso. Pouco óleo, mas bem espalhado, bem preenchido. Não pode ficar em nenhum lugar sem passar óleo. Simples, é muito simples. E daí a gente vem com a nata que eu mostrei para vocês, né? Que ela é nessa consistência, que é uma parte de cal e uma parte de cimento. Para o pincel passar um pouco antes, né? Eu deixo ele molhado um pouco na água assim, eu tiro o excesso da água e venho com a nata daí, ele espalha bem. E daí você forma a camada de nata, né? Se não limpa o pincel, acabou a nata, você vai pegar mais. É uma camada considerável, tem que preencher bem, né, os espaços. É a mesma coisa de pintar, né? Acabou a tinta, você tem que pegar mais tinta. Você não pode ficar limpando o pincel na parede. Aqui é a mesma coisa. A ideia é essa. Você vê que essa nata ela é mais grossa, né? Ela não é rala, como normalmente usam, né? Usam normalmente só o cimento, né? Como nata. O cimento somente, com o tempo ele solta. Ele é muito forte, ele é muito duro, né? Então ele acaba não grudando legal, né? Não tendo a mesma plasticidade dessa nata com o cal. Que essa nata aqui é o que eles mais usam em fábrica de vaso, né? Quem trabalha com bastante quantidade, né? Porque ele deixa os detalhes do molde. Que nem essa forma, ela tem uns detalhes bonitos. Então o cal ele ajuda nisso, né? Nesse desenho, nesse formato. Que na hora de desenformar a gente vai perceber a diferença que dá, né? Da gente fazer direto com essa nata. A gente capricha bem aqui na borda, né? Pode colocar bastante aqui na borda.
Se necessário, na hora que você for colocar a massa farofa, você coloca um pouquinho mais, só na borda, né? Na hora que você chegar na borda. Para na hora de dar o acabamento, você lixar, você vai perceber qual a diferença que faz, né? Essa nata na borda. E é isso, aqui tá pronto. Só vim com a massa farofa, né? Fabricar. Você vê que ela fica bem firme, ela não solta. Eu tô balançando. E a quantidade de óleo é a necessária para a gente soltar depois. Agora a parte da massa. Esse vai ser o ponto da massa que a gente vai precisar deixar. Aqui ela não está tão seca como a gente faz o vaso para desenformar na hora. Aqui ela já está um pouquinho úmida. E a gente percebe aqui, ó. Ela fica assim, ó, dessa forma. Essa aqui é a desempenadeira que eu uso para fazer vaso, né? E esse aqui é o que eu uso para firmar o fundo do vaso, né? Que ele tem que ficar bem compactado. Nesse vídeo eu vou usar outra ferramenta, no intuito de mostrar que para começo, né, ou até mesmo se você quiser fazer com outra ferramenta adaptada, dá para fazer. Eu vou deixar essa de lado só para mostrar para vocês como é possível fazer. No lugar desse soquete que eu uso, eu vou usar essa ferramenta primitiva aqui, que é um toco de madeira, né, e uma pequena ripa, né, para fazer bem socado. E no lugar da desempenadeira eu vou usar esse copinho. Mas também você pode usar uma colher, né? Alguma colher velha que você tenha lá, que estragou, né? Que é de pegar arroz, qualquer coisa. Ou pode usar uma concha de feijão, né? Também serve para você fazer. Eu não vou usar porque senão eu vou apanhar. Mas tá aí, é uma opção. Então tá, agora é só começar o processo. Vamos fazer o fundo primeiro. E a ferramenta primitiva. Toca bem, ó. Tá legal, ó. Ela funciona que é uma beleza isso aqui. Na verdade, eu acho que é até melhor do que a ferramenta que eu mandei fazer. Eu vou começar a usar esse negócio aqui para trabalhar. Então a gente coloca a massa, tá pronto o fundo, bem socado. A gente só vai colocando a massa. Agora é simples, eu coloco bastante massa e só vou espalhando. E você controla a espessura. Aqui está a espessura, você vai até o fim, vê o molde do vaso e aqui está feita a espessura. Você vai seguindo a guia daí, restante do vaso. O bom dessa nata, que foi passado antes da massa farofa, ela ajuda a massa farofa ficar parada, né? Então por isso que você pode fazer ela um pouco mais úmida, para na hora do acabamento você vai perceber a diferença do que fazer a massa farofa um pouco mais seca, que geralmente a gente faz, né? Quando não se usa nata, ou quando a gente quer desenformar na hora. Agora eu vou te mostrar o detalhe. Chega perto. Aqui, a nata e a massa. Eu vou
impregnar aqui. E aqui que ela vai dar a liga. Olha lá, ó. Olha só como a nata ela fica bem espremida. Isso aqui, a hora que eu faço isso, essa nata ela gruda no vaso, vamos dizer assim, né? Por isso que o óleo é importante, para não deixar ela ficar seca no vaso, então forma a película. Ela gruda, e nesse processo de grudar é o que dá o acabamento. E que ela já sai com a forma acabada do vaso na hora do desmolde. E agora é só continuar. Chegando na parte da borda, a gente só vai começando a dar forma daí para a borda. A gente vê a espessura interessante que ele tem que ficar, mais ou menos de 1 polegar. Já fica bem resistente e não vai ficar tão pesado também. Claro que depende do polegar, né? E daí você só iguala. Dessa forma você vai fazendo os outros. Vira ele, pega mais massa, a massa que vai sobrando no fundo, e só vai colocando. A gente está finalizando a borda agora. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui, ó. Já começa a dar forma para a borda. Segura com um dedo apertando e o outro pressionando para baixo. Aqui, ó. Sempre assim. Primeiro assim, aperta a borda, depois assim. Vira. Pode virar sem medo, porque ela não vai desmanchar. Vai pegando do fundo, para não ficar muito grosso o vaso, você não perder o contorno. Dá a impressão que é demorado, dá, mas não é. Porque você vai pegando prática, chega uma hora que você faz tão rápido que nem percebeu. Um vaso pequeno desse aqui, em média, leva uns 15 a 20 minutos para fazer. Você só vai tapando os buracos, vai conferindo, coloca um pouco de massa onde falta, onde forma essas cavidades aqui, ó. Vai vendo se não ficou nenhuma parte sem apertar. Isso é manual mesmo, depois você vem com a ferramenta. É só conferindo. Que isso aqui que é importante, para não dar retração, o vaso não trincar. E deixar bem compactado. Lá ficou buraco, você vai, coloca assim, vai só levantando. Pega do fundo. Ficou buraco. Vai só levantando. Com calma. Vira o vaso. Isso que é bom o azulejo, se você for colocar ele no chão, ele pode balançar. Agora o azulejo ele fica mais fácil de você manipular. Dá a ideia de torno. Olha bem aqui que eu vou fazer como se fosse uma direção. Consegue virar para cá e para lá e ele não desmancha. Ele se mantém firme. Por isso que o piso é importante, para não dar o atrito no chão. Bom, agora aqui, essa parte o contato com a mão está praticamente finalizado, né? E agora a gente vai começar a dar o acabamento. Vamos começar com esse aqui. Se você quiser também, você pode molhar ele. Você coloca água num balde e daí ele fica mais legal para dar o acabamento. Mais ou menos assim. E daí você vem. Olha lá. Começa pelo fundo. Olha só.
como é possível fazer. Ele vai ficando um pouco com esse trinco, é normal. Qualquer ferramenta vai deixar assim. Depois você consegue dar o acabamento. Aí você aperta, depois finaliza. Um lado para o outro, para cima e para baixo, você vê qual é o lado melhor. Olha lá o fundo, você confere bem o fundo aqui, né? Mirando com calma. Olha lá o fundo, bem pressionado. Esses buracos aqui não pode ficar. Olha lá. Olha só como dá certo. Olha lá as cavidades, tá vendo? Você vem com o copo, tira tudo. Do fundo, ela fica com um pouco de trinco, ó. Você não pode fazer isso, ó. Ela tá ao trinco, tá vendo? Você não pode tapar assim. Isso aqui dá defeito no vaso, ó, esses trincos. Você tem que primeiro fazer isso, apertar com o copo. Daí você fechou o trinco. Senão ela dá infiltração depois. Então aqui tem um calombo. O que você vai fazer? Se tiver difícil, você vai molhar um pouco o copo. Pode ser com uma esponja mesmo. E vem no calombo. Aperta bem e desliza para baixo. Qualquer lugar que tenha o calombo, você molha com a esponja o copo, aperta ele e vai deslizando. E daí ele dá esse acabamento aqui liso e forma aquela casca. A intenção do copo agora é fazer uma casca impermeável. É uma massa muito forte, né? Não tem necessidade de aditivo. Se você quiser usar aditivo, você pode usar, não tem problema, mas vai ficar mais caro para você fazer, né? Daí vai de você, o quanto você quer gastar ou não. Eu geralmente não uso aditivo. O aditivo que eu uso quando precisa é só na nata, né, para dar o acabamento, e é o cal. Isso só vai agora passando para cima. E tudo no copinho, gente. Tudo no copinho. Eu tenho essa desempenadeira, ela é bem melhor, bem mais fácil. Ela desliza melhor, né? Olha só como é. Ela já tem o formato do vaso, ó. Mas ela não fica muito atrás, o copinho não fica muito atrás da desempenadeira não. Olha lá. Olha que beleza que fica. Impermeabilizante, a gente passa a tinta depois, né, o Neutrol, qualquer outro impermeabilizante, resina que seja, ele fecha os poros, mas o mais importante é isso aqui. Eu já cheguei a fazer vaso e só dele ficar natural desse jeito, ele já fica impermeável, por dentro pelo menos. Aqui é muito importante para deixar um acabamentinho legal, né? Olha lá. Você vem com uma colher, né? E você arranca e dá esse acabamento assim.
fica uma coisa profissional mesmo. Fica... Se a pessoa comprar só o vaso, ela vai ver que foi feito com muito carinho, né? Coisa feita com qualidade. Bora finalizar a borda. Agora eu vou encostar o copo aqui e apertar a borda. Isso eu vou fazer isso no vaso inteiro. Essa aqui é uma parte importante, viu? Todas são, mas essa aqui é bem importante na parte do acabamento, que você tá tirando aqui qualquer trinca que pode ter, qualquer falha, né? Esse compactamento da massa. Isso aqui você segura para não desmoronar, né? Não desmanchar. E começa a compactar com o dedo. Ela vai ficando esses buracos, e depois a gente completa com um pouco de massa. Aperta bem, né? E tá feita toda a borda. Daí, sem perder tempo, você vem com a massa. Pode ser massa, a mesma massa, não precisa ser massa mole não. Massa seca. Pega a colher. Vai dando acabamento. Vendo conforme você vai apertando, como a massa é úmida, ela já dá o acabamento. Olha lá. E vai continuando. Faltou um pouco. Você coloca a massa. Posso usar uma espátula? Seria melhor, por ela ser reta, você já deixa ela nivelada. Mas com uma colher também dá. Olha só com a espátula como fica. Fica bem melhor. Uma espátula dessa não é cara, né? Você consegue comprar ela assim. Aí a partir de uns 10 reais você compra uma espátula boa dessa. Mas vamos voltar com a colher. Acabando aqui, você só nivela aqui agora para deixar a borda totalmente igual. Confere, né? Sempre segurando para não desmanchar com o copo e raspando aqui para não ficar nenhuma rebarba. Praticamente finalizado, né? Agora a gente dá um acabamento na borda com uma esponja úmida para molhada, né? A gente só vai fazer isso. Nem precisa aqui, né? Eu só coloco por uma segurança, né? Olha lá como dá um acabamento legal.
Daí você limpa a forma, né? Para não ficar nada grudado. Limpa de leve aqui para não ficar rebarba. Bem de leve. Agora você termina de fechar o poro com a esponja. Bem de leve. Molha ela de novo. Se você quiser também, você pode fazer com a mão assim. Não tem problema. Também fica legal. Mas como eu já fiz com a esponja, né? Mas é uma opção para você. Então, como eu disse, a nata que sobrou, né? Aqui no caso aqui sobrou. Se não sobrar, você não tem necessidade de fazer isso. Eu vou fazer porque você vai ver o diferencial que dá. E deixa ela bem aguada mesmo. Como aqui eu não ia usar, e também a intenção é mostrar, né? O que dá para fazer. Você limpa bem o pincel, tira bem, pega praticamente a água mesmo. O pincel não pode ter massa. Bem aguado, olha lá. Fica assim, praticamente só água. E você passa daí. Olha só a diferença que dá. E ele já ajuda a fechar o poro também, porque por mais que seja bem aguado, ele ainda tem um pouco de cimento e um pouco de cal. Outra coisa, se você quiser usar o Vidalite também, aqui é interessante, para fechar mais, né? Dá mais qualidade. Mas daí vai no quanto você quer investir, quanto você quer, né? Aumentar a qualidade e desembolsar por isso. Tá finalizado aqui. Vou passar um pouquinho na borda também. Bem de leve. Você vê mesmo que é praticamente água. Eu passei na forma, ó, não fez nada. Olha só. Ela não é uma obra de arte. Olha só. Olha que bonito que ficou. Imagine você fazendo um vaso desse na sua casa. Agora o que todo mundo quer saber. O furo da drenagem. Aqui eu gosto de usar um cabo de ferro ou alumínio, né? Você pega algum cabo de cortina, né, que não vai usar mais, molha ele. Eu gosto de fazer para um vaso desse tamanho, que tem mais ou menos uns 50 litros, 2 furos. Então eu faço um nesse canto. Tá feito o furo. Isso é interessante também na hora de desenformar o vaso, que o furo da drenagem ajuda. Bem com calma. Se ele der uma levantada, você só vem aqui com o dedo, dá uma apertada de leve. E pode ter alguma pedra no meio da massa, né, na areia, e daí ele acontece isso. Você vem de novo, só acerta aqui. Vira de leve para lá e para cá.
tá feito. Bom, esse é o resultado. Agora é só esperar, né? O tempo como tá nublado, pelo menos aí umas 48 horas, né? Se o sol tiver muito forte, bem forte mesmo, umas 30 horas já dá para desenformar, né? Como essa aqui é uma forma de molde único, não vai dar fazer em duas partes a forma, né? Ela não é cortada, ela é inteira. Então o vaso tem que estar bem seco e totalmente curado para a gente poder desenformar. Então agora chegamos na etapa do desenformar o vaso, né? A gente vai deixar ele virado assim, de ponta cabeça, né? E o ideal seria esperar ele, né, esquentar um pouco o plástico. Agora esse aqui ele tá muito fácil de soltar, né? Eu virei ele aqui, no que eu virei, ele já tava solto. Então eu só vou levantar aqui, e foi bem assim mesmo. Ele solta e fica com um pouco de óleo, né? A gente não tira o óleo agora, porque se a gente for lavar ele e tirar o óleo, vai riscar, né? Porque é muito delicado, o acabamento dele fica bem legal, né? Como vocês podem ver, ele copia certinho. Ó, o fundo aqui, ó. Aqui, ó, a parte do furo, né? De drenagem que eu fiz. Por isso que tá esse detalhe. Mas, ó, perfeito. Perfeito, perfeito. Aqui tem um que já está desenformado, né? Esse daqui tá pronto para pintura. E é bem simples. Bom, agora é a parte do acabamento do vaso, né? A gente vai começar primeiro verificando o furo da drenagem, né? Se necessário a gente vai fazer isso que eu vou mostrar para vocês, que é apenas a gente furar onde já está furado, vamos assim dizer. Essa é uma pequena casca que fica da própria nata. Como a massa não está totalmente curada, você pode bater que ele vai soltar legal. Se você soltar ele de ponta cabeça, se você conseguir ver onde está o furo, também dá certo. E daí agora a gente vem com um pequeno azulejo, né? Vamos dizer assim, que seria bom para tirar essa pequena rebarba que fica. É um acabamento arredondado que fica legal por causa dessa nata com o cal. Por que o cal é importante nisso? Além de deixar bonito, né? Ele copiar o molde e ficar legal. Ele também ajuda nessa hora de fazer o apontamento. Então você vai e consegue deixar arredondado sem estilhaçar, né? Como a massa areia média, ela vem com um pouco de areia. Se eu fosse fazer isso diretamente, né, na massa, ele ia ficar quebrado. Como se você já fez vaso, já deve ter acontecido com você. Agora somente o cal e o cimento, ele dá esse detalhe arredondado que fica muito mais bonito. Na hora de a gente passar a lixa, vai ficar muito mais interessante ainda, porque daí a lixa à base d'água, que a gente vai perceber o quanto a diferença do cal na massa, nessa nata, vai fazer, né, ele ficar muito mais bonito. E daí a gente umedece, né, uma esponja.
E como é lixa à base d'água, a partir de 600, né? Uma lixa a partir de 600 que eu recomendo, né? Pode ser para massa ou para verniz ou para ferro, né? Desde que seja 600, só não pode ser uma lixa madeira, tem que ser uma lixa à base d'água. E daí você vai lixando onde tá essas pequenas imperfeições junto com a água. Como a nata não está totalmente curada e você lixa, ela vai cobrindo esses buracos. A própria massa que não está curada, olha só esse buraco aí, como ele está sendo preenchido, né? Ele está molhado, você lixa, a própria massa que não está curada preenche o buraco. Isso daí dá um diferencial na hora da pintura, né? Isso daí fica legal assim, fica muito bonito, não fica poroso, né? A diferença de você passar a nata, né, depois de você ter feito uma massa farofa, depois você fazer o acabamento, depois de desenformar o vaso, que vai ser o desafio de você deixar o vaso bonito. Mesmo com a pintura, né, para ele ficar liso desse jeito é muito difícil. É muito difícil mesmo. E ele fica bem parecido com o gesso, o acabamento dele. O gesso ele fica mais bonito, mas ele não é tão resistente como esse vaso, né? Que é cimento puro, né? O que a gente vai dizer do cimento puro? E esse é o segredo, né? Que a gente pode passar, né? E para vocês conseguirem, né, botar um diferencial nos seus vasos, né? Fazer os vasos, seus próprios vasos, né? Qualquer pessoa consegue fazer. Basta ter força de vontade e aprimorar, né? E consegue fazer pelo menos uns 10 vasos desses por dia, pelo menos, né? Vamos dizer assim tranquilamente. Se uma pessoa com prática pegar, né, com bastante formas, dá para fazer uns 20 a 30 vasos como esse, porque é muito rápido para fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você chegou até o final aqui e gostou do conteúdo, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal. É muito importante. É muito importante para eu ter o feedback, para eu saber se eu tô no caminho certo, né? Tem muito mais coisas ainda que eu posso passar para vocês, que eu posso colocar aqui no canal. Esse é apenas o começo. Eu estou muito empolgado e tenho muitas novidades para trazer para cada um de vocês. Mas eu peço de coração, somente se você gostou do conteúdo mesmo. Eu deixei até para o final do vídeo falar isso, porque eu quero que você receba o diferencial aqui mesmo do nosso canal. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima.